Oi para todo mundo, aqui quem fala é o Lucas, um dos professores do curso Gineco-Endócrino na Prática, e eu faço esse vídeo agora para explicar para vocês como que se usa a calculadora Frax, adaptada para a população brasileira pela Abraço. Então vamos lá, nós vamos ali no Google, vamos digitar calculadora Abraço, e geralmente é o primeiro link aqui para a gente fazer a conta. Essa calculadora ela é muito importante, para a gente definir se nós vamos ou não tratar a nossa paciente, né? Então, essa é a calculadora. E quando a gente clica aqui em ferramentas de impressão e informações, eles vão abrir para nós o que significa cada coisa na calculadora. Então, por exemplo, a idade. A gente pode colocar acima de 40 anos, sexo masculino e feminino, peso em quilo, altura em centímetro. Fratura prévia, quando a gente vai marcar aqui, né, no sim, a fratura prévia, no sim, no PAS de fratura de quadril, tudo isso aqui está se referindo a uma fratura de fragilidade, né? Quem fez o curso, a gente bateu bastante nessa tecla. A fratura de fragilidade é aquela fratura que não fraturaria numa pessoa jovem saudável, né? Uma fratura diferente, uma fratura estranha. Então, se a paciente já teve fratura prévia ou se os pais dessa paciente já tiveram, né, fratura de quadril, botaram prótese no quadril e tudo mais. Se a paciente tem tabagismo atual, se a paciente já usou corticoide, né, se ela usou uma dose de 5 mg de prednisolona ou prednisona por dia por pelo menos 3 meses, então isso aqui a gente vai marcar o sim. Se a paciente teve artrite reumatoide como diagnóstico, se a paciente teve alguma coisa causadora de osteoporose, uma osteoporose secundária, aqui na nossa prática do dia a dia, nós ginecologistas, principalmente a menopausa precoce, que eles colocam, gente, como menos de 45 anos, não é a definição clássica da insuficiência ovariana prematura, que é abaixo de 40, viu? Então aqui na calculadora, se a paciente teve uma menopausa com 42, 43 anos, nós vamos colocar menopausa precoce para ela e outras doenças, como diabetes tipo 1, hipertireoidismo, doença de má absorção e assim por diante. Se a paciente bebe, né, diariamente pelo menos 3 unidades de álcool por dia e os dados da densitometria óssea, caso ela tenha feito. Então, beleza. Vamos lá para a nossa calculadora. E esse primeiro exemplo que eu vou dar é de uma paciente, por exemplo, de 57 anos, uma mulher, 60 quilos, 1,60 m. Por que eu vou jogar essa paciente de 57 anos na calculadora Frax? Porque eu fiquei atento na hora da anamnese que ela fuma e que ela parou de menstruar aos 43. Então isso aí me levou a pensar, será que essa paciente não precisa de uma avaliação óssea um pouco antes do recomendado, que é 65 anos, né? 65 anos para frente a gente vai pedir densitometria para todo mundo. Mas abaixo de 65 anos a gente vai ter que ver fatores de risco. Como essa paciente tinha o tabagismo e parou de menstruar antes dos 45, eu resolvi jogar ela na minha calculadora Frax. Então vem cá, coloquei sim e clico em calcular. Ele vai me dar o cálculo, né, da calculadora, que é esse aqui, e eu preciso jogar esses números na nossa população brasileira. Então, uma paciente de 57 anos, feminina, que não realizou densitometria óssea, é para isso que eu estou fazendo, né, a calculadora, risco de fraturas maiores de 4,2 e de fratura de quadril de 0,9. Na hora que eu clico em calcular, fraturas maiores deu médio risco e fratura de quadril também deu médio risco. Se a paciente tem algum dos riscos como médio, tanto de fraturas maiores quanto de fraturas de quadril, ela precisa de densitometria. Então veja que esses fatores de risco nessa minha paciente foram muito válidos, né? Quando eu fiz o cálculo para ela, realmente ela precisa de densitometria óssea. Então esse é um dos usos da calculadora Frax. Vamos agora para outro tipo de uso da calculadora. Perfeito. Agora vamos para um caso de uma paciente que com 65 anos fez a densitometria óssea e vem para nós numa consulta de rotina, com queixas que não estão ligadas, né, à fratura nem nada disso. Ela pesa, vamos pôr aqui, 65 quilos, 1,60 m. Beleza. Ela não tem nenhum fator de risco, nenhum, e traz para mim a densitometria óssea que nós vamos colocar aqui. A gente vai jogar o T-score. O T-score do quê? Da densidade óssea do colo do fêmur. É esse aqui o T-score que a gente precisa colocar. Então, eu olhei lado da minha paciente, o dela deu menos 2,1. Se eu bato o olho no menos 2,1, eu sei que é uma osteopenia, né? Mas quem fez o curso aprendeu que a gente não vê só isso. A gente não vê só se a paciente tem osteopenia, osteoporose pela densitometria. A gente precisa fazer um cálculo na Frax e também uma história clínica bem feita. Então, beleza. Joguei ela no risco, deram esses riscos aqui. Vamos lá para a população brasileira. 65 anos, feminino, realizou a densitometria, fraturas maiores de 4,4, fratura de quadril de 1,2.
Fraturas maiores, baixo risco. Fratura de quadril, também baixo risco. Então, beleza, passou de ano, né? A paciente tranquila, não tem alto risco de fratura. Nós vamos o quê? Manter vitamina D boa, manter a ingesta de cálcio adequada, otimizar exercício físico, orientações gerais de mudança do estilo de vida. Perfeito? É isso aí que a gente vai fazer para essa paciente. Vamos agora para essa nossa mesma paciente, mas durante a nossa conversa, a gente descobriu um detalhe muito importante dessa paciente. Ela te contou, durante as suas perguntas, que quando ela estava na adolescência, ela teve ali o diagnóstico de asma e usou Predsim, prednisona em comprimido por muitos meses, porque era uma asma de difícil controle na época, alguma história assim, que não é raro a gente escutar. Então, vamos considerar que a nossa paciente já fez uso de pelo menos 3 meses de uma dose de corticoide. Ponto, eu vou colocar só essa mudança, é a mesma paciente, somente com uma história bem feita. Vamos calcular o risco dela e agora nós temos novos números, vamos jogar aqui para a nossa população brasileira. Então, a paciente de 65 anos, sexo feminino, realizou densitometria, risco de fratura maior de 7,2 e de fratura de quadril de 2,2. Então, vamos lá. Risco de fraturas maiores continua baixo risco, mas já está ali, né, na trave. E o risco de fratura de quadril, alto risco. Então, vocês vejam que uma história bem feita, forçar um pouco a memória da paciente para tentar lembrar, né, principalmente desses diagnósticos de doenças que usam corticoide, pode mudar drasticamente a conduta na paciente. Essa paciente é uma paciente que nós vamos ter que tratá-la como se fosse uma paciente com osteoporose. Rastreio de fraturas ocultas, medicamentos para tratamento de osteoporose, tudo normal e segmento rigoroso para evitar que ela tenha uma fratura. Então é assim que se usa a calculadora Frax. Nos sigam no @ginecologia na prática lá no Instagram para qualquer dúvida, estamos à disposição. E até a próxima.